Olá, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui na Escola Bíblica Dominical, isso mesmo, da nossa SIBAC, Segunda Igreja Batista em Águas Claras. E vamos falar mais uma vez sobre a vida no tempo de Jesus. Hoje o nosso tema é a respeito das classes sociais. Nós tínhamos naquela época a classe social alta, a média, a baixa e tínhamos ainda a classe social dos marginalizados. Vamos ver cada uma delas? Começando pela classe social alta. A classe social alta tinha subdivisões também. No primeiro polo encontrava-se a burguesia fundiária, que era composta pelos grandes proprietários de terras e rebanhos. A produção era orientada principalmente para o mercado interno e constituía um polo de criação para a burguesia comercial. Essa burguesia comercial é que está no segundo polo, constituída pelos grandes comerciantes. Esses grandes comerciantes dirigiam as atividades mercantilistas, tanto para o mercado nacional, tanto para o mercado internacional, para as relações exteriores. E ia crescendo de forma progressiva, ia tendo autonomia à medida que o tempo passava. E finalmente nós temos o terceiro polo dessa classe alta. Esse terceiro polo era formado por uma oligarquia estatal e religiosa. Isso mesmo, as famílias que tomavam conta, era composta pela família herodiana, né? Ou seja, o rei Herodes é que dominava juntamente com sua família, de um lado, e do outro lado nós tínhamos os sacerdotes que formavam o alto clero. Eles administravam o templo, administravam o tesouro, né? À medida que ia entrando dinheiro no templo, eles iam administrando também. Então a classe alta era dividida no primeiro polo de grandes proprietários de terras e rebanhos, no segundo polo dos comerciantes e no terceiro polo a elite estatal e a elite religiosa. Essa classe alta era uma classe que só convivia entre eles. Eles não se relacionavam com outras classes sociais. E foi essa classe que teve mais interesse na condenação de Jesus para ser crucificado. Agora, em torno de cada uma desses polos que eu falei agora, articulavam-se setores explorados, que eram a classe dos operários assalariados, agrícolas, tinha também os escravos, os assalariados comerciais e os assalariados da corte e do templo. E aí a gente encerra a classe alta. Vamos para a classe média? A classe média no tempo de Jesus era formada por pequenos proprietários agrícolas, os artesãos, os funcionários do Estado, o de baixo clero, os cobradores de impostos e a maior parte dos mestres fazia parte da classe média. E a classe pobre? A classe pobre era composta dos assalariados, pastores, empregados de fábricas artesanais, funcionário de baixo escalão do templo e do Estado. Essa classe pobre era uma classe que se relacionava com a classe média, era a classe do povão em geral. Agora, é bom mencionar que o grupo social que mais teve importância estrutural, mais importância significativa para a análise do crescimento do cristianismo foi o grupo dos marginalizados. Esse grupo dos marginalizados era o grupo dos desempregados, os mendigos, os doentes, os paralíticos. Eram esses acostados da sociedade, porque eles não produziam. Lembram que aqueles que não tinham uma fábrica, aqueles que não produziam, aqueles que não trabalhavam artesanalmente, eles eram acostados da sociedade. Essa classe marginalizada é que eu quero falar um pouquinho sobre ela. Os marginalizados eram aqueles que não tinham lugar digno na sociedade. Por que eles não tinham lugares dignos? Porque a sociedade via como improdutivos, infrutíferos. Eram os mendigos, os escravos, os leprosos que viviam nos leprosários, eles não tinham condições de trabalhar. Os doentes mentais, aqueles que não tinham capacidade civil, as prostitutas, os bandidos, aqueles doentes que viviam pelas ruas, esses eram os esquecidos. Agora é importante esclarecer que, como regra, as pessoas só casavam dentro das suas classes sociais que pertenciam.
Era importante isso para poder manter o status e não permitir que alguém da classe marginalizada ou da classe pobre casasse com alguém da classe rica, né? Do alto clero, aqueles da classe alta. Esses marginalizados era massa. Eram eles que viviam fora do processo de produção. Era uma massa que vivia basicamente de esmola. Era uma extrema miséria. Eles não tinham a capacidade, ou seja, eles eram incapazes de migrar para o império. Não tinha vez no Império Romano. Não tinha vez de se incorporar no sistema de produção. Eles eram marginalizados. Agora, preste atenção nisso. Jesus entra em contato com essa gente. A análise do crescimento do cristianismo se dá exatamente aí. Porque Jesus, ele entra para conversar, para falar, para estar junto, para se aproximar de gente reprovável. Aqueles que eram apontados pela sociedade como os marginalizados e mulheres de má fama, de comportamento. Jesus se aproxima deles. Não há dúvida, não resta dúvida que Jesus se deu com gente duvidosa, gente que não eram chamados de justos, gente que estavam na alta sociedade e dizia assim: eu prefiro evitar esse tipo de pessoa marginalizada. Passava longe dessas pessoas que eram acostadas da sociedade por conta do comportamento escandaloso, atentado à moral pública, e eles eram afastados, eram inclusive orientados pelas suas próprias famílias para não se meter com gente desse tipo. Tanto é que eu acho isso maravilhoso. O que eu acho maravilhoso? Lá em Mateus 11, 19, 15, de 1 a 2, a gente vê que a Bíblia não esconde absolutamente nada. Jesus tanto se aproxima dessa classe de gente, dos marginalizados, que ele é chamado de comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Olha só, veja só que não houve uma máscara, né? Vamos aqui dizer que Jesus era politicamente correto e que ele andava com gente boa. Não, a Bíblia não esconde. Esse era o grupo favorito de Jesus. Jesus não se volta, isso é importante a gente ter em mente, que Jesus ele não se volta para os marginalizados apenas para aliviá-los do sofrimento e restituir a dignidade. Não. Ele entra para falar com esses marginalizados. E ele se aproxima dos marginalizados, que inclui eles também no seu grupo social. Tanto é que para a escolha de discípulos, Jesus traz a colaboração para o seu ministério, chamando alguns desses que são acostados da sociedade. E ele chama para o seu ministério apostólico, veja só, gente que era rude, gente que não tinha uma boa fama. Ele vai e traz para o seu ministério apostólico. Olha que interessante. Ele senta à mesa com os amigos de Levi, que também eram marginalizados. Jesus afirma seu propósito de ficar solidário com os excluídos da sociedade, os pobres. Jesus sai causando escândalo entre os chefes religiosos, entre aqueles que fazem parte do judaísmo. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso pelo próprio contexto histórico, pela fama de Jesus na época. E outra coisa, a gente tem uma parábola que Jesus lançou e falou, ensinando que não poderíamos ficar fora, acostado, deixando esses marginalizados, acostados da sociedade, que tínhamos que nos aproximar. Quando ele fala da parábola da ovelha perdida, quando Jesus fala da parábola da ovelha perdida, ele está falando precisamente de uma realidade que ele vivia e que ele estava ensinando àquele povo, que nós não podemos deixar os marginalizados afastados, acostados. Por que Jesus diz isso? Porque ele deixa as 99 pessoas e ele vai atrás daquele que se afastou, o marginalizado, o um. Esse um que se afastou, ele corre para poder socorrê-lo. É uma atitude desproporcionada, é uma atitude desarrazoada para a sociedade daquela época. Ele deixar as 99 ovelhas
no deserto e ele vai ao encontro de uma que estava perdida. Ela estava perdida por quê? Porque ela não estava seguindo o critério da sociedade. Então ele sublinha bem isso, a imensa preocupação de Deus por cada homem que é afastado, acostado, rejeitado. E outra coisa, na parábola, ele não somente vai atrás, mas ele tem uma atitude de extrema importância que ensina a mim e a você. Ele pega a ovelha afastada, o marginalizado, aquele que não estava seguindo a regrinha que ele tinha ensinado e coloca no ombro. Quando ele coloca no ombro, ele está ensinando o cuidado e a solitude que a gente tem que ter com o próximo, assim como Jesus também teve, tratando com amor e cuidado os feridos, os marginalizados da sociedade. Essa é uma grande lição para a gente, não é isso? Então, meus irmãos, ficamos por aqui e no próximo domingo tem mais. Próximo domingo nós vamos falar sobre os partidos políticos religiosos em Israel no tempo de Jesus, tá bom? Então fica com a gente, vai acompanhando essa série de mensagens. Beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.